Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer dois DIY, reaproveitando o que eu já tinha na minha casa. O primeiro projeto é essa tábua aí de carne que era mais decorativa, né? E ela já estava ali encostada, bem desgastada e ela já estava aí bem ruim, né? Encostadinha, eu decidi fazer algo nela. Então, o primeiro passo foi lixar para tirar o excesso de tinta anterior que estava. E após isso, eu passei aí uma demão de tinta PVA branca e passei em toda a tábua. Então, pessoal, eu apliquei mais de uma mão, porque como ainda estava visível, né, um pouco a tinta marrom embaixo, eu quis aplicar mais de uma mão. E, pessoal, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrever, ativar o sininho. Eu vou fazer muito DIY, muito faça você mesmo, né? Passo a passo, reaproveitamento. Então, fique comigo aqui no canal, se inscreva no canal, se você puder me apoiar, serei muito grata. Então, pessoal, depois disso, eu peguei um pouco de betume e com o próprio pincel tirei o excesso e fui passando para ficar esses riscos mesmo. Se vocês observaram, eu gosto muito do rústico, né? Então eu gosto muito de fazer assim mais o que é rústico. Acho que é mais bonito, mais aconchegante. Eu acentuei um pouco nas beiradas, né? E fui puxando assim os cantinhos, né? E deixei um pouco a parte branca visível também. E aí, pessoal, eu tenho aí esse stencil, que eu gosto muito, no estilo Farmhouse, que é um estilo que eu amo. E com a tinta PVA, eu usei uma esponja também, que é uma esponja que eu tenho aqui em casa, bem velhinha. Você pode aplicar com a esponja, né, ou com o pincel. Eu prefiro com a esponja. E aí você vai dando batidinhas para não borrar embaixo. Muito importante. Tirar um pouco do excesso também para não vazar por baixo do stencil e aí você acaba perdendo o seu trabalho. E aí eu fui dando batidinhas nela e olha para vocês verem. Na perninha do porco tem uma falha no stencil e aí ele fica como se fosse uma falha mesmo da tinta. Então, com um pincel bem fininho, eu fiz aí, ó, completei a perninha do porco, bem delicadamente, tá vendo? E aí ficou dessa forma. E aí eu tenho, na parte de cima desse stencil, tem essa palavra, né, welcome. E aí eu também apliquei, porque eu queria alguma escrita embaixo e eu achei que essa seria ideal. E todas essas peças que eu estou projetando, eu estou fazendo, pessoal, eu estou colocando aqui na minha cozinha. Em breve eu vou mostrar para vocês como vai ficar a cozinha com essas peças decorativas aí em que eu tenho feito. Eu vou fazer um tour na minha cozinha e mostrar para todos vocês. E aí o processo da letra também é a mesma forma. Você vai aplicando a tinta, né? Tomando muito cuidado para não ter excesso e vazar embaixo. E aí eu tinha aí um resto do tecido xadrezinho. E você não precisa cortar com a tesoura. Sendo rústico, você pode rasgar para ficar os fiapinhos do tecido mesmo. E aí, olha, eu fiz aí o lacinho para colocar na parte de cima, né? E para dar uma decorada, eu gosto muito desses pequenos detalhes. Eu acho que valoriza bastante a peça. E aí, você vai ajeitando, né, o laço do tamanho que você quer. Se você quer um laço maior, se você quer um laço menor. Se você não gostar de laço, não precisa colocar. Somente dessa forma já tá lindo, né?
esse sisal. Eu coloquei também aí na ponta da tábua, né? Lá em cima, né, quando faz a curvinha da tábua, vou mostrar pra vocês. Eu tentei enrolar aí de uma forma que eu conseguisse dar um laço. Fiz algumas voltas. Tá vendo? Nada complicado, tudo que qualquer pessoa consegue fazer, não precisa ser experiente aí na pintura, mas muito tranquilo de fazer. E aí, pessoal, eu fiz aí, mas acabou ficando um pouco apertado para dar o laço. E eu não quis dar um laço embaixo porque o laço de sisal iria tampar o laço de tecido. Então eu decidi dar um nó e fazer um outro laço. Ao invés de eu fazer o laço de sisal, eu fiz um laço de fio de juta. E aí, olha para vocês verem, eu dei o nozinho e fui ajeitando aí para ver, né? Uma forma que ficaria melhor, mais bonitinho. Então eu decidi aí dar um nozinho, né? E com a cola quente eu fiz aí o laço em cima. E aí embaixo eu coloquei, bati 2 preguinhos, porque eu queria essa tabinha para colocar pano de prato. E olha para vocês verem, esse é o resultado final, pessoal. Olha que lindo que ficou, simples e lindo, né? E segundo projeto é esse quadrinho aí que eu tinha também na minha casa, eu costumo guardar, porque às vezes eu enjoo ou eu falei, vou guardar uma hora eu faço alguma coisa com ele. E aí eu passei o envelhecedor de madeira no fundo para poder diminuir essa escrita aí que estava de branco, né? Porque a cor que eu havia pintado antes, como já tem bastante tempo, eu já não tinha mais. Na verdade, eu nem me lembro qual a cor que eu pintei, de tanto tempo que tem. E aí eu apliquei o envelhecedor de madeira. Se você não tiver envelhecedor, você pode utilizar uma tinta marrom, uma tinta café, em toda a parte interna, né? E para secagem, pessoal, a dica é, se você tiver pressa, é bater o secador mesmo na tinta, né? Porque aí vai secar bem rápido. Você vai aumentar aí o tempo de secagem. E aí eu passei um pouco de betume com o próprio pincel. Também eu fui passando betume para dar uma envelhecida, uma realçada também nesse quadrinho, que a tinta estava bem sem graça, né? E aí eu decidi passar o betume também para dar um tom mais envelhecido no nosso quadrinho. Eu olho para vocês verem. Aí eu, como ainda continuava um pouco branco, aí eu decidi passar aí uma mão de marrom no fundo para poder tampar bem essa parte marrom, porque até o presente momento eu não sabia o que eu iria colocar no fundo. E aí as ideias vão vindo. E aí, olha, eu coloquei a juta, cortei o quadrado da juta e coloquei aí no fundo e apliquei aí com o stencil. Eu queria fazer a palavra home, só que não ficou da forma que eu queria. Como vocês podem ver, olha, eu gosto de mostrar também o errado, porque não adianta mostrar tudo certinho, né? E aí eu apliquei essa palavra home aí em cima da juta, né, no stencil, com o pincel branco. O ideal seria mesmo uma massa de modelar, né? Acho que ficaria legal. E olha para vocês aí, não ficou bom, não apareceu, ficou muito ruim. E aí eu retirei e novamente eu cortei um outro pedaço aí de juta na parte interna. Olha, você vai medindo, né? Você mede e vai vendo aí o tamanho que fica certinho, bonitinho. E olha para vocês verem.
O importante é você usar a sua criatividade, né? Você, no processo que você está aí fazendo a sua peça, eu acredito que as ideias vão vindo e você vai utilizando o que você tem na sua casa. Essa juta eu já tinha na minha casa, eu acho que ela super combina com uma peça rústica, né? Uma peça farmhouse. E, e aí, acho que você pode colocando aí a criatividade sua, né? Para poder ativar. Se você não tiver a juta, você pode colocar aí né? Uma sugestão é um algodão cru. Eu acho que também fica muito legal. E um xadrez também, né? Preto e branco, eu acho que também é ideal. Essas três peças eu acho que são muito ideal para poder fazer aí o estilo farmhouse, né? O estilo rústico. E com a cola quente, olha, eu colei no fundo e por cima dessa peça, pessoal, dessa juta, eu achei que precisava de colocar mais uma outra. Então, eu decidi colocar uma outra juta, recortei com um pouco menor, né? Diminui o tamanho dela com um quadrado menor. E aí eu coloquei. E aí eu queria novamente aí fazer o home. E eu acabei desistindo, pessoal. Aí desisti e por cima aí dessa juta escrita, como eu não ia retirar mais, eu decidi aí cortar um pedaço menor, fazer uma franja e fiz aí um coração de xadrezinho. Não coloquei na máquina, fiz manualmente. Aí olha para vocês verem a parte interna. E aí eu fiz esse coração aí de um resto de tricoline que eu tinha aqui. E aí eu recortei, pessoal. Olha para vocês verem, colei. Colei o coração e esse aí é um resto de uma guirlanda. E é isso, pessoal. Obrigada.